processante, todos os presentes que aqui se encontram, os que estão assistindo através da internet. Sandro, meus cumprimentos em especial para você. A quebra de decoro parlamentar é um conceito jurídico indeterminado e foi por própria opção do legislador não dizer, através da lei, o que significa a quebra do decoro parlamentar. Deixou, através do processo jurídico-político, a que vocês, vereadores, definissem o conceito em extensão e profundidade do que significa a quebra de decoro parlamentar. Mas a quebra de decoro pode ser entendida por duas dimensões. A primeira é a existência do fato. O fato existiu? Sim. O fato é possível de ser atribuído a alguém? Quem foi que falou? Sim, é possível. E a nobre comissão processante fez a tipificação, dizendo que o vereador executou aquela fala, tendo incidido em alguns incisos de uma lei. É possível também interpretar através de uma segunda dimensão, que é a dimensão de hoje, da votação em si, onde Vossas Excelências definirão qual é a extensão da gravidade e do dano da fala perpetrada pelo vereador. As denúncias são 4. 2 das denúncias houve por bem a comissão processante e requerer o arquivamento. As outras 2 houve por bem o entendimento de que devesse ser julgado aqui na data de hoje. Então, a incumbência dos nobres vereadores é definir a tipificação ou não da quebra do decoro parlamentar a partir das vossas compreensões. Serão 4 sequências de votação, uma para cada denúncia, o que discorda a defesa, porque o fato é único e um vereador não pode ser cassado 2 vezes. Então, em 2 denúncias, existe o pedido de cassação, com o qual a defesa discorda frontalmente. Desde o início, a defesa disse que o Decreto-Lei 201 ele não era aplicável ao presente caso. Isso porque o Decreto-Lei 201 ele foi editado ainda sob a vigência do ato institucional número 4, antecessor ao ato institucional número 5. Na época, somente pressão, e a única resposta que se gostaria de ouvir era sim, senhor. Todas as respostas se subsumiam a sim ou não. Isso por uma falta de critério de justiça e ponderação. Afinal, estávamos sob a vigência de um regime ditatorial, totalitário, onde respostas que fossem contrárias ao entendimento do regime seriam severamente cassadas e perseguidas. O Código de Ética, então, foi a lei que a defesa tentou a todos os passos levar a conhecimento da comissão processante como uma lei válida, uma lei aplicável. Isso porque ela admite a ponderação, e ponderação é justiça. Então, no Código de Ética, existem 2 capítulos bem claros e definidos. Um capítulo específico com relação às sanções, censura, suspensão e perda do mandato, e o outro capítulo é com relação ao procedimento, que em nada conflita com o Decreto-Lei 201, que é uma questão de vida ou morte, sim ou não, um decreto-lei criado a coturnadas no regime ditatorial, sem a democracia necessária trazida pela Constituição de 1988, que foi o berço do nascimento do nosso Código de Ética, de edição local e para atendimento dos interesses locais, onde vocês, nobres parlamentares, editaram essa lei para atender esses interesses. Mas a solução do caso ele passa necessariamente pelo filtro da justiça da pena. No Código Penal, editado em 1940, ainda sob o regime democrático, determinou aos juízes de direito que, quando da aplicação da pena, eles deveriam observar 8 critérios. A aplicação de uma pena em uma ação penal que leva pessoas à restrição de suas liberdades. Então, vejam o cuidado que o Congresso e os congressistas adotaram para a escolha dos elementos para a fixação de pena. E diz assim o artigo 59 do Código Penal. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente,
para a reprovação e prevenção do crime, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Então, para um juiz criminal, hoje, aplicar uma pena, ele leva, dentre esses 8 aspectos, em conta 5 aspectos atinentes à personalidade daquela pessoa suspeita que teria cometido o crime. Mas o crime a que o Sandro responde, como foi dito, é o crime de racismo, que prevê um apenamento de 2 a 5 anos, conforme a lei própria. Vejam que crimes de menor potencial ofensivo são aqueles crimes com pena até 2 anos. Crimes de médio potencial ofensivo são os crimes até 8 anos. E os crimes de maior gravidade, a exemplo do latrocínio, que possui um apenamento de 20 a 30 anos, já foram sopesados e ponderados pelo legislador quando da publicação da lei. Então, o crime a que o Sandro responde, para que sirva de parâmetro, é considerado, quando muito, um crime de médio potencial ofensivo. E isso serve como uma régua para que vossas excelências tenham a consciência da extensão do dano. A lei penal também admite outras formas de composição dos conflitos. A retratação, que é o pedido de desculpas, como diz o Código Penal, se exercido até a sentença, isenta a pessoa de pena, o que significa que o juiz é obrigado a extinguir a pena e arquivar o processo. A retratação é pedido de desculpas. Existem outras formas na lei também. A transação penal, a suspensão condicional do processo e a mais moderna, a instituição do acordo de não persecução penal. São todas formas despenalizadoras que compõem o caso. Mas o Sandro mencionou, assim como outros vereadores aqui, o trecho da fala esquecida, convenientemente esquecida. Quero deixar claro aqui que sou contra qualquer tipo de maus tratos. Essa é a fala esquecida que tem que ser lembrada. Não bastasse isso, 2 minutos posteriormente, se valendo de uma norma, artigo 21, inciso 7º do Regimento Interno, pediu para o presidente da Casa que fossem riscados os dizeres considerados antiparlamentares. E assim foi feito. Na própria fala, se retrata. 2 minutos posteriormente, se retrata também. Vídeos com alcance nacional de grande repercussão também manifestaram sua retratação. Depoimentos policiais, na própria comissão processante, imprensa falada, escrita, com quem conversou, parlamentares, pessoas, Sandro mostrou sempre o seu profundo arrependimento. Isso tem que ser considerado. Não bastasse isso, Sandro responde a 10 ações judiciais. Em uma ação penal, onde a promotora de justiça entendeu por bem o pedido de afastamento cautelar, afastamento liminar de Sandro de suas funções, após manifestação da defesa, o juiz de direito criminal entendeu por bem a manutenção do homem no cargo. Outras 4 ações civis públicas pedem o afastamento e indenizações por danos morais e materiais. E outras 5 ações civis propostas por entidades e pessoas pedindo valores por indenização. A morte patrimonial deste homem já foi decretada. Este homem, hoje, é devedor da soma total de R$ 3.268.523 reais só em ações judiciais, o que supera, de longe, o patrimônio dele em, no mínimo, 5 vezes, ou até mesmo 10 vezes, Sandro. A solução do caso passa pelo entendimento da justiça. Tome-se, por exemplo, o caso de um médico, caso prático. Um médico, durante 26 anos, realizou em torno de 50 mil procedimentos. Em nenhum procedimento, ele não agiu de acordo com a técnica e respondeu perante o seu conselho ético. Esse homem é um mau médico? Quantas vidas ele salvou? Ou ele somente foi um mau profissional em um ato? Ele deve ter sua licença como médico cassada perante seu conselho? Não. Esse é o filtro de justiça. É por isso que estamos aqui hoje. Esse médico não deve ter sua licença cassada. Quantas outras vidas ele salvou? Quantas vidas o vereador Sandro salvou colocando alimento na mesa deles? Quantas? Em dezembro de 2019, eu estava aqui nessa tribuna e eu disse, vereadores e vereadoras que pretendem o cargo de prefeito e deputado, ao caçarem
o mandato do vereador Sandro, vocês estarão abrindo um grave precedente do qual vocês nunca mais conseguirão se livrar. E digo o quê? Considerando o fato, como aqui foi dito, vocês estarão abrindo mão da sua reputação e seus méritos de vida passada. Automaticamente, quem votar aqui pela cassação estará abrindo, porque não está a salvo de um dia sentar no lugar ocupado pelo Sandro hoje. E isso vai ser lembrado. Então, esse perigoso precedente pode ser utilizado contra vocês. Eu falei isso em dezembro de 2019. Atentem a isso. Sandro, obrigado por nos confiar a defesa de tão importante caso. Nessa injusta luta de todos contra um, estamos fazendo o nosso máximo, junto com os colegas e verdadeiros guerreiros de trincheira para qualquer tipo de luta. Contem comigo sempre que precisarem. E estamos contigo, Sandro. Julguem, nobres vereadores, pela justiça, para que uma pessoa de índole e caráter não sofra uma injustiça. Não há justiça nessa cassação. E votem nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado. Mais um procurador do denunciado na tribuna.